Imagine a seguinte situação. Um documento usado em um caso que terminou com a prisão de uma pessoa no Brasil é considerado falso por um juiz americano. Agora, a Justiça dos Estados Unidos quer descobrir quem colocou aquela informação no sistema migratório. E o mais explosivo, agentes americanos envolvidos no caso podem acabar sendo responsabilizados e até presos. E tem mais. A decisão pode abrir uma crise que ultrapassa as fronteiras dos Estados Unidos e coloca em discussão o próprio processo que manteve Felipe Martins preso por quase 6 meses no Brasil. Mas afinal, o que aconteceu? Quem inseriu o documento? Quem se beneficiou dele? E por que essa história pode colocar agentes americanos na mira da justiça? É isso que vamos entender agora. Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, tornou-se um dos personagens centrais desse caso. A questão começou com o registro migratório dos Estados Unidos que indicava que Felipe Martins teria entrado no país em dezembro. O problema, segundo o conteúdo apresentado na transcrição, Felipe Martins nunca esteve nos Estados Unidos naquela data. E foi justamente esse registro que acabou sendo utilizado como elemento em decisões relacionadas ao caso no Brasil. Agora, a história ganhou uma reviravolta internacional. Um juiz federal americano, identificado na transcrição como Gregory Presnell, classificou como falso o dado relacionado à suposta entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. E isso muda completamente o cenário. Porque, se o documento utilizado como base era falso, surge uma pergunta inevitável. Quem colocou essa informação no sistema? A justiça americana não estaria simplesmente interessada em descobrir se o documento era falso. O objetivo agora seria descobrir quem inseriu aquela informação e quem se beneficiou dela. E é justamente aí que o caso começa a ficar muito mais sério. De acordo com a análise apresentada no vídeo original, a justiça americana teria exigido documentos para identificar os responsáveis pela inserção dos dados. Ou seja, a pergunta deixou de ser apenas: o documento era falso? E passou a ser: quem colocou esse documento lá? E, principalmente, por que essa informação foi colocada no sistema? Se agentes públicos americanos participaram conscientemente da produção ou inserção dessa informação, eles podem entrar na mira de uma investigação. E isso pode levar a consequências criminais. É aqui que está o ponto mais explosivo dessa história. A análise apresentada na transcrição afirma que agentes americanos envolvidos poderiam ser processados pelo próprio Estado americano e, dependendo do resultado da investigação, até terminar na prisão. E existe outro detalhe ainda mais importante. A responsabilização não necessariamente ficaria limitada às pessoas que estão dentro dos Estados Unidos. A declaração apresentada no vídeo afirma que, independentemente de onde estejam os envolvidos, eles poderão ser responsabilizados. Isso transforma o caso Felipe Martins em algo muito maior. Porque estamos falando de uma possível falsificação de informação dentro de um sistema americano que teria produzido consequências em um processo brasileiro. Agora vem uma das partes mais delicadas. Segundo a narrativa apresentada no vídeo, a informação falsa teria atravessado fronteiras. Ela apareceu no sistema migratório americano, foi utilizada como elemento relacionado ao caso de Felipe Martins e acabou tendo consequências no Brasil. Felipe Martins permaneceu preso por quase 6 meses. E agora existe uma decisão americana reconhecendo que o registro não correspondia à realidade. Então surge uma pergunta inevitável. Se a informação utilizada no caso era falsa, o que acontece com todo o processo construído a partir dela? A discussão apresentada no vídeo vai ainda mais longe. Alega-se que Felipe Martins teria direito a uma revisão do caso e até a uma possível indenização. E não apenas pelos Estados Unidos. O Brasil também entra nessa discussão. O ponto mais interessante é que uma decisão judicial americana pode criar uma pressão internacional inesperada. Porque, se a Justiça dos Estados Unidos confirmar que um cidadão brasileiro foi prejudicado por causa de um documento falso produzido ou inserido no sistema americano, o próximo questionamento pode ser: por que a justiça brasileira não corrigiu a situação quando surgiram as informações de que Felipe Martins não havia entrado nos Estados Unidos? É justamente essa questão que torna o caso tão explosivo. De um lado, existe uma decisão americana questionando a autenticidade do registro. Do outro, existe todo um processo que aconteceu no Brasil. E agora os dois lados da história começam a se encontrar.
A grande incógnita neste momento é a identidade dos responsáveis. Quem colocou os dados no sistema? Quem autorizou? Quem sabia? Quem se beneficiou? E existiu algum tipo de comunicação entre agentes americanos e brasileiros? Essa última possibilidade também aparece na análise apresentada na transcrição. Mas, se isso for confirmado, a dimensão do caso pode aumentar ainda mais. Porque deixaria de ser simplesmente uma falha documental. Passaria a existir uma possível cadeia de responsabilidades envolvendo pessoas de diferentes países. E é exatamente por isso que a investigação americana ganha tanta importância. Imagine a repercussão de uma conclusão oficial dizendo: o documento era falso e nós identificamos quem colocou essa informação no sistema. Isso poderia provocar uma reação em cadeia. Primeiro, a responsabilização dos envolvidos nos Estados Unidos. Depois, a discussão sobre os danos causados a Felipe Martins. E, por consequência, o questionamento sobre todas as decisões brasileiras que tiveram aquela informação como elemento relevante. É por isso que esse caso ainda pode render muitos capítulos. A questão não é apenas descobrir se Felipe Martins esteve ou não nos Estados Unidos. A questão agora é descobrir como uma informação falsa apareceu no sistema americano e acabou tendo consequências tão graves no Brasil. E existe uma pergunta que resume toda essa história. Como um documento falso conseguiu atravessar uma fronteira, entrar em um processo judicial e contribuir para manter uma pessoa presa por meses? Se a justiça americana realmente identificar os responsáveis, o caso pode tomar uma proporção completamente diferente. Agentes públicos podem ser investigados. Responsáveis podem ser processados. E, dependendo das conclusões da investigação, pode até haver prisão. Enquanto isso, o caso de Felipe Martins continua no centro da discussão. Porque uma coisa é alguém ser acusado com base em uma informação. Outra coisa completamente diferente é descobrir depois que essa informação era falsa. E é justamente essa reviravolta que pode transformar o caso em um dos episódios mais controversos dessa disputa judicial. Agora eu quero saber a sua opinião. Se a justiça americana confirmar definitivamente que o documento utilizado no caso Felipe Martins era falso, o processo brasileiro deveria ser revisto? E mais, os agentes responsáveis pela inserção dessa informação deveriam responder criminalmente pelo que aconteceu? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que você pensa sobre esse caso. E se você acha que essa história precisa chegar a mais pessoas, compartilhe este vídeo. Porque essa história ainda está longe de terminar. E talvez o próximo capítulo seja justamente descobrir quem colocou aquele documento no sistema.